Saúde da igreja, capaz do Senhor Jesus, amém? Podemos assentar, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, epístola do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no capítulo 8. Romanos 8, a partir do verso 15. Romanos 8, 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Amém? Amados, eu gostaria de fazer uma pequena introdução nesse texto base em Romanos, no capítulo 8, porque esses dias o Senhor tem ministrado algo ao meu coração, através da palavra. E eu quero falar hoje sobre 4 características dos filhos de Deus. Eu só quero abordar 4. E eu quero me embasar nesse texto primeiramente, porque, nós costumeiramente falamos que somos filhos, né, que somos adotados, nós postamos isso no status de WhatsApp, story do Instagram, né, Facebook, nós proclamamos isso em hinos. Só que eu tenho percebido uma verdade, que quando as coisas vão bem, quando estamos emocionalmente bem, psicologicamente bem, quando aquilo que traçamos na nossa mente, os nossos anseios, estão sendo, né, executados, estão fluindo, nós chamamos Deus de Pai, nós exaltamos, nós falamos, eu sou filho, pai, Abba, aquela coisinha, paizinho, mas quando as coisas vão mal, nós chamamos Deus somente de Deus. Quando as coisas vão bem, nós chamamos Deus de Pai. Mas quando as coisas vão mal, nós chamamos Deus somente de Deus. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Se quando as coisas vão bem, o seu coração está aberto para chamar Deus de Pai, mas quando as coisas vão mal, você não tem o mesmo coração aberto para chamar Ele de Pai, tem algo errado com você. Tem algo errado com o evangelho que você está vivendo. Porque se as coisas vão bem, Ele é seu Pai, Ele é Deus. E se for mal, Ele é Deus, Ele é seu Pai da mesma forma. Ele não muda por causa das circunstâncias. E eu tenho aprendido o seguinte, meu amado, Deus tem aberto os meus olhos e me dado entendimento. Nós temos que sair de um evangelho emotivo, né, sentimental, né, baseado em sensações. Nossa, eu fui no culto hoje, eu senti uma presença, eu arrepiei tudo. Isso não é um culto bom só porque você se arrepiou. O culto é bom, meu amado, porque ele é um culto racional que nós prestamos a Deus, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, 2. É um culto que eu faço com entendimento. Todo culto bom, aprenda isso, é aquele culto onde Deus me confronta, e eu tenho a oportunidade de ser melhor hoje do que eu fui ontem. Esse é um culto bom. Se você entrar aqui, ter o seu ego satisfeito e sair sendo o mesmo, isso aqui não foi um culto bom, você perdeu tempo. Era melhor você ter tomado banho, colocado o seu pijama e colocado os pés para o alto no seu sofá. Então aprenda uma coisa, mas não seja guiado pelas suas emoções, sentimentos e sensações. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: o justo viverá, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Você vive da fé, você vive daquilo que você não vê. Amém? E se tratando de nós sermos filhos de Deus, eu quero meditar em 4 pontos com você sobre a respeito de ser filho. Todo filho de Deus é nascido de novo. Você crê nisso? Todos nós que somos filhos, somos nascidos de novo. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de João, capítulo 1.
para nós meditarmos nesse primeiro tópico. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 12. Vai nos dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Analise isso comigo, meu amado. João aqui declara que todos aqueles que receberam, Deus os deu o poder de serem feitos filhos. É interessante isso, que para você receber alguma coisa, alguém tem que te entregar. Às vezes você compra uma coisa, igual eu comprei esses dias uma botina para mim trabalhar, eu estou esperando o correio ir lá em casa me entregar. Então, se foi entregue a você, é porque foi ao seu encontro. Você crê nisso, que o Senhor veio ao seu encontro? Não foi você que veio até Ele. E se você veio, é porque Ele te chamou primeiro, irmão. Ele chamou pelo seu nome, foi por isso que você veio. Nós temos uma concepção de muitas das vezes: Eduardo, eu vim a Cristo. É por isso que tem épocas do ano que nós estamos assim: eu estou crente. Aí vem final do ano: não, eu não estou crente. Aí vem o carnaval: não, eu estou crente. Aí foi o carnaval: não, agora eu não estou crente. Aí veio a política municipal: agora eu estou crente. Não, ela foi. Você está entendendo? Porque nós não temos o entendimento que foi o Senhor que nos chamou. Nós achamos muitas das vezes que nós temos, meu amado, até controle sobre o pecado. Se o Senhor não te libertar, você não vai ser livre, meu amado. Você vai continuar subjugado. Você só veio porque Ele te chamou. Você recebeu porque Ele foi ao seu encontro. Foi isso que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16. Não vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades de fruto e vosso fruto permaneça. Ou seja, Ele te escolheu primeiro, irmão. Sabe o que é isso? É privilégio. Nós temos que viver como privilegiados na presença de Deus, irmãos. Mas sabe qual é o problema? A religiosidade vem e nós achamos que Cristo nos escolheu por causa de alguma qualidade ou atributo nosso. Eduardo, Deus me escolheu porque eu tenho uma voz. A voz que Ele te deu? Não, Eduardo, Deus me escolheu porque eu sou um homem de negócios, meu dízimo, minha oferta é bom para a igreja. Dos negócios que Ele te deu. Não, Eduardo, Deus me escolheu porque eu sou uma pessoa amiga, uma pessoa que abraça. Você é assim porque Ele te fez assim, meu amado. Não existe mérito em nós, para nós dizermos assim: eu estou aqui porque Ele me escolheu por causa disso. Não. Você quer ver uma coisa? Os 3 homens mais ricos do mundo atualmente: Elon Musk, dono da Tesla, Jeff Bezos, dono da Amazon, e Warren Buffett, um investidor. Tudo homem que tem bilhões de reais. Sabe o que eu acho interessante? Nenhum dos 3 é crente. Para ninguém olhar e falar assim: olha lá, ele é rico, mas é crente. Deus é dono do ouro e da prata. Olha, Deus não precisa desses pontos de referência, irmão. Os homens mais inteligentes que já passou sobre essa terra: Albert Einstein e Nikola Tesla. Crentes? Não. Se alguém olhar e falar assim: nossa, isso é muito inteligente. Nossa, mas Deus que deu inteligência. Deus não precisa dessas coisas, meu amado, porque Ele é Deus. Ele consegue executar os seus propósitos, meu amado, segundo aqueles que Ele escolhe, segundo aqueles que Ele capacita. Você não precisa de atributos humanos para Deus te escolher, porque Ele não te escolheu por isso. Ele te escolheu porque Ele quis te escolher e pronto. Ele te chamou porque Ele quis te chamar. Isso é privilégio. Eu preciso viver como um privilegiado. Quando eu olho para trás na minha caminhada, eu sempre costumo dizer isso quando eu posso: eu sou um privilegiado. Porque as minhas companhias, quando eu tinha, os meus amigos estavam começando a fumar cigarro e conhecer maconha. Isso quando eu tinha 16 anos, ou seja, há 12 anos atrás. E estava naquela ainda de misturar maconha com cigarro. Eu, graças a Deus, eu nunca usei droga, de nenhum tipo. Mas eu percebo o seguinte: uns já morreram, outros foram presos, outros estão aí viciados, mas Deus me separou. Isso é privilégio.
Poderia ter sido outro e eu ter ficado lá. Mas você está entendendo o que é privilégio, irmão? Você podia estar debaixo do jugo do alcoolismo, mas Ele te libertou. Debaixo de um jugo, meu amado, de adultério, de homossexualismo, mas Ele te trouxe para cá com um propósito. Ele está te fazendo ser filho para você levar a palavra dEle adiante. Então entenda algo, você como filho, você é nascido de novo. E Ele te deu esse poder de ser filho. Então vive intensamente na presença de Deus, meu amado. Se derrame na presença do Senhor. Nós vivemos numa atualidade muito acelerada. A gente já levanta, está quase na hora de almoçar, a gente volta, já está quase na hora de vir para o culto, a gente deita, está na hora de acordar de novo. Mas em mesmo meio a essa correria, nós devemos ter o tempo do Senhor. Sabe por quê? Tudo aquilo que é importante na sua vida, você tem tempo. Você que está namorando, você tem tempo para sua namorada, você tem tempo para o seu namorado. Você que é casado e tem filho, você tem tempo para o seu filho. Você tem tempo para o seu marido, para a sua esposa. Você que tem negócio, você tem tempo de sentar e cuidar da sua empresa. Então, se você ama o Senhor, você tem que ter tempo para o Senhor, meu amado. Você não pode ir além disso. Medite comigo no segundo ponto. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. E essa verdade está em Romanos, capítulo 8. Abra aí comigo, por favor. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Se você é filho, meu amado, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O seu combustível, aquele que faz você se mover, é o Espírito Santo. Se você olhar na rua ali e ver alguém empurrando o carro, você fala, tem alguma coisa que é errada com aquele carro. Sabe por quê? Porque o carro não foi feito para ser empurrado, ele foi feito para andar normalmente. Se você chegar aqui nessa igreja e tiver umas escoras, uns pau aqui, né? Você fala assim, tem alguma coisa de errado com o teto da igreja, vai cair, vou ficar aqui não. Porque essa igreja foi feita para não ter escora, ela tem coluna, ela tem alicerce. Ou seja, se eu sou filho de Deus, automaticamente quem me impulsiona é o Espírito Santo. Mas você sabe qual o problema? É que talvez se você não tivesse problemas financeiros, emocionais, familiares, você não estaria aqui hoje. E você está aqui clamando a Deus por causa do problema. Isso não é errado. Mas me entenda uma coisa. Mas a partir do momento que você se relaciona com Deus e somente os problemas te empurram até Deus, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com o meu evangelho. Se eu estou sempre com Deus por causa de problemas e não pelo prazer de estar com o Senhor, tem alguma coisa de errado. Eu preciso olhar para mim e entender. O Espírito Santo não está me guiando. E quando eu falo guiar, eu não sei se você já andou, né, de carro com GPS, eu já andei. E é engraçado, porque às vezes você não conhece o caminho, o GPS está a 300 metros, vira à esquerda. Aí você vira. Aí você fica, será que é aqui mesmo? Né? O pastor já tem uma experiência mais ou menos assim, né, pastor? Aí você, a 200 metros, vira à direita. A não sei, faz o contorno. Aí você fica ali, será que eu estou no caminho certo? Porque quem está te guiando é o GPS. Mas entenda uma coisa, meu amado, o seu guia, o seu GPS é o Espírito Santo. É Ele que te direciona. Você precisa ser impulsionado por Ele, tanto para servir o Senhor, quanto para se relacionar com o Senhor. Se você, meu amado, só funciona no tranco, tem alguma coisa errada. Ah, irmão Eduardo, Deus me chamou para pregar, mas se você só lê a palavra, se alguém ficar te cutucando, perguntando, você leu? Você não foi chamado para pregar. Porque se você for chamado para pregar, você entende que você tem que ler a palavra, estudar, meditar. Ah, Eduardo, Deus me chamou para ser um líder de célula. Então você entende que você vai cuidar de pessoas. Então você não precisa de o pastor ficar, você ligou para fulano, fulano apareceu no culto, não. Você entendeu que você é um líder de células. E você faz isso automaticamente. Para tudo aquilo que Deus te chamou e você entendeu, você faz automaticamente, meu amado. Você faz guiado pelo Senhor. Essa é uma característica de eu ser filho, que eu entendo aquilo que foi gerado em mim. E se eu sou filho e sou guiado pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 14, eu não preciso de ficar sendo empurrado. Eu não preciso de fazer, né, que as pessoas, né, fiquem, né, por que você não veio no culto hoje, irmão? Por que você não veio na oração? O Espírito Santo, ele passa a ser o seu combustível, ele que faz você se mover na presença do Senhor.
Todo filho de Deus, meu amado, medite nisso comigo, terceiro tópico, ele é repreensível. Isso aqui é um pouquinho doído falar sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta e você responde para si mesmo. Você é alguém repreensível no Senhor? Olha só que em Hebreus 12 vai dizer, abre aí comigo, meu amado, que eu achei isso aqui muito forte. Eu apanhei na cara, olha só. Abra comigo em Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do verso 5. Olha o que o escritor de Hebreus vai nos dizer. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial, ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Entenda uma coisa aqui, meu amado. Deus está transmitindo aqui, através do escritor de Hebreus, que Ele corrige a quem Ele ama. Então, se eu suporto a correção, eu sou filho. É o que o texto está me dizendo. E isso aqui é algo assim meio problemático para nós falarmos como igreja, porque a contextualidade que nós vivemos hoje é a seguinte: ninguém fala nada comigo, eu sou dono da minha vida, eu não devo satisfação para ninguém, até porque foi Jesus que morreu por mim. E se eu sou alguém irrepreensível, ou seja, alguém que ninguém consegue chegar perto e conversar, falar, logo eu vou ficar sem cuidado. E se eu ficar sem cuidado, eu vou adoecer. E se eu adoecer, eu vou morrer na fé. E você sabe o que acontece quando eu adoeço e morro na fé? Eu reclamo que as pessoas não cuidaram de mim. É isso que acontece com a igreja. Talvez, meu amado, você não dá abertura para ninguém chegar até você, conversar com você. É só da forma com que você pensa. É só da forma com que você quer tocar o barco. E não pode ser assim não, meu amado. Alguém de Deus tem que ter liberdade para chegar até você. Eu tenho percebido o seguinte, que a maioria das pessoas que reclamam, que não recebem cuidado, são aquelas que não permitem que ninguém se achegue até elas. E são aquelas que reclamam. Ninguém me manda uma mensagem, ninguém pergunta como é que eu estou. Meu amado, se você for alguém aberto, alguém que alguém possa chegar até você, eu tenho certeza que as pessoas vão estar perto de você. Sabe qual é o problema? Nós sempre estamos com 10 pedras em cada mão. Fulano nem falou direito, eu já vou dar uma voadora no meio do peito dele. Quero ver falar. E nós queremos cuidado. A nossa filosofia como igreja ultimamente tem sido o seguinte: cada um por si, Deus por todos, e que o diabo pegue o último da fila. Está assim, irmão. A igreja se divide em subgrupos. Ah não, o meu grupo é o Caio, é o pastor, é o Marcos Paulo, tal. Não pode ser assim, irmãos. É aquilo que o pastor falou aqui, não é que nós vamos todo mundo na casa de todo mundo, que isso não existe, não. Cada um aqui tem intimidade com um. Mas entenda algo, irmão, cuidado, nós temos que ter uns com os outros. Independentemente se somos amigos ou não, mas pelo elo do sangue de Cristo, nós temos que dar manutenção uns nos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Se alguém você não está vendo aqui, irmão, tem 2 semanas, 3, manda uma mensagem, pastor, estou indo atrás de fulano. Vai, irmão. Mas sabe o que acontece? É cada um por si. Sabe por quê? Muitas vezes estamos fechados. Eu preciso ser repreensível. Eu preciso ser alguém que alguém vai chegar e falar assim: não, eu sei que eu posso falar com o Eduardo, porque ele vai me receber como um cristão, como um homem de Deus, como uma serva de Deus. Porque isso é necessário, irmão. E isso é ser igreja. Tem um texto que eu gosto muito, se eu não me engano deve estar em Hebreus também, esqueci qual capítulo ou versículo, que diz assim que nós devemos exortar uns aos outros, que nesse tempo que se chama hoje,
para que o nosso coração não se endureça pelo engano do pecado. É isso que nós precisamos. Olha o que o autor diz, que nós devemos exortar uns aos outros, nesse tempo que se chama hoje, para que o nosso coração não se endureça pelo engano do pecado. Sabe por que você não ouve mais ninguém, nem mesmo Deus? Porque seu coração já está duro, meu amado, pelo engano do pecado. É o seu ego, você está sempre certo, o pastor está errado, a igreja tem que mudar, a célula tem que mudar, o louvor tem que mudar, tudo tem que mudar, menos você. Nem sei por que Jesus morreu, né? Por você, né? Se você está sempre certo. Eu preciso ser alguém, meu amado, que pode ser exortado, cuidado, alguém pode dar manutenção. Ainda mais, meu amado, se você é alguém do ministério, alguém que fala assim, não, eu estou nos instrumentos, estou no louvor, eu estou na liderança de célula, no diaconado, meu amado. Você tem que ser mais manso ainda, irmão. Se você entendeu do Senhor, que Deus te chamou para uma obra, você tem que estar mais perto ainda, recebendo cuidado. Mas o problema é que muitas vezes nós usamos dizer que fomos chamados, que Deus tem uma obra conosco, mas nós não somos repreensíveis. Então medite nisso nessa noite. Você é alguém repreensível? Você é alguém que pode receber cuidado? Você é alguém que se permite ser cuidado por alguém? Não estou falando por todos, não. Por alguém exclusivo. Fala assim, eu converso com o pastor, que eu não converso com ninguém, eu converso com o Caio, ou com o Josimar, ou com qualquer que seja. Mas eu sou repreensível. Eu tenho aprendido que pessoas humildes e libertas no Senhor, elas aceitam a exortação. Sabe por quê? Se eu declarar que Jesus aqui é o Senhor, que Ele cura, que Ele liberta, isso é uma verdade. Mas se um traficante lá no Rio declarar essa mesma verdade, ela não muda. Porque a verdade é a verdade. Talvez você olhe, não, eu dou crédito para você, mas não dou crédito para ele. A verdade pode alcançar e mudar ele, mas a verdade é verdade. Ela não muda por causa da pessoa que está proclamando ela. Mas se eu conheço essa verdade, ela me liberta e me transforma. Isso não é uma isentabilidade. Se eu conheço a verdade, ela me liberta e me transforma. Mas a verdade é verdade, independente de quem proclame a ela. Então, como um filho de Deus, seja repreensível. Não seja duro, irmão. Nós vivemos dias maus. E a igreja, infelizmente, ela tem se dividido. Isso é ruim. Nós temos que estar unidos, porque só unidos que nós vamos vencer. Deixa eu falar uma coisa. Quarto ponto. Todo filho de Deus exercita a paz. Pensa num negócio que vale mais do que ouro no nosso meio, é paz. Dinheiro não vale nada perto de paz, não, meu amado. E eu tenho aprendido que todo filho de Deus, ele precisa exercitar a paz. Mateus, no capítulo 5, verso 9, Jesus declara assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que eu aprendi com o passar dos dias, dos anos? Que, grave isso na sua mente, o pacificador ou a pacificadora é a pessoa do balde com água. Foi assim que eu aprendi. Quando tem uma contenda, uma confusão, e eu comparo isso a uma fogueira, o pacificador é aquele que chega com o balde d'água e joga e fala, isso não é bem assim não. Eu acho que fulano estava um pouquinho alterado, não altera também não, senão... Sabe, o pacificador é aquele que ambos os lados não briguem. Esse é o pacificador. Só que tem um problema. Não é isso que está acontecendo. Você viu, Mauri? O pastor Everton falou mal de você. Se eu fosse você, não deixava não. Aí você joga lenha. E há quanto tempo você está naquela igreja? Aí vai jogando lenha. Meu irmão, você não está exercitando a paz. Como você espera ser chamado filho de Deus, se Jesus falou, bem-aventurados pacificadores. Por que os pacificadores são bem-aventurados? Porque eles exercitam a paz. Nós precisamos exercitar a paz. Nós precisamos aprender a abafar os problemas, não abafar de ocultar, mas de resolver. Mas a nossa tendência é sempre jogar mais lenha. Não deixa fulano falar isso não, dá na cara dele, dá na cara dela. Isso não edifica não, amado. Sabe quem ganha com isso? É o diabo. Não tem Espírito Santo nisso. Se eu sou um cristão nascido de novo, se eu sou um cristão guiado pelo Espírito Santo, se eu sou um filho de Deus repreensível, eu vou ser um pacificador. Mas sabe qual é o problema? As mazelas que nós temos muitas vezes uns para com os outros, quando vem o momento oportuno, vem o momento de eu me vingar.
Caio aquele dia falou isso comigo, agora eu vou juntar com o pastor Marcelo, vou cair no pelo dele. E nós queremos ir morar no céu, irmão. Essa é a grande questão. Nós queremos ir morar no céu. Então seja um pacificador, seja a pessoa do balde com água. Independente se o problema é com alguém que você goste ou não goste, né, eu quero fazer essa colocação, pacifique a situação, acabe com o problema. Nós não podemos potencializar os problemas, nós temos que diminuir. Interessante que, para mim diminuir um problema, eu fiquei analisando, como é que eu faço para viver essa paz? Em Hebreus 12:14, vai dizer o seguinte: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto diz, segui a paz. Se eu vou seguir a paz, ela vai determinar um caminho e eu sigo ele. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes para mim ter paz, por exemplo, com o querosene, eu vou ter que abrir mão da minha razão. Não, quero, isso aí, você me perdoa. Se ele tiver feito alguma coisa comigo, eu tenho que ir lá e me consertar, para mim ter paz. Só que eu não quero. Eu prefiro ter a razão do que ter a paz. Mas na verdade é o contrário, eu tenho que preferir ter paz do que ter a razão. Entre ter paz e ter razão, meu amado, fique com a paz. Porque isso é uma característica de ser um filho de Deus. E eu preciso seguir a paz. Às vezes você vai, né, ficar em paz e ficar por baixo. A sensação que a gente tem é essa. Eu me lembro que no ano de 2012 eu trabalhava na fábrica de estofado. E um cara muito mais velho que eu começou a falar mal de mim para todo mundo, porque nós trabalhávamos na serra. E quando separou os setores, me colocaram como encarregado e ganhava uma graninha a mais, né, que encarregado de fábrica ganha uma graninha a mais. Ele pegou e ficou com raiva daqui e começou a meter o pau em mim, para todo mundo. Eu fui lá e bati boca com ele. Falei, rapaz, você está pensando o quê? Aquela coisa. Ele era maior que eu, irmão. Ele podia meter a mão na minha cara, eu tinha só 18 anos. Ele devia ter quase uns 30, ele podia me bater e ia ficar elas por elas. Eu fui lá e aquela coisa e... Era quarta-feira, dia de culto. Aí eu pensei comigo, eu estou certo, ele falou mal de mim, né? Fui lá, bati boca, resolvi do meu jeito. Aí aquilo, o Espírito Santo começou a me incomodar, porque assim, quando passa o calor da briga, o Espírito Santo vem e te diz, você está errado. Esse é o problema de brigar, de discutir, de contender. Passou o calor da fúria, da ira, aí o Espírito Santo vem mansinho e fala, você está errado. Aí o Espírito Santo veio, eu falei, nossa, não pode. Pensei, não pode, porque ele fez isso e aquilo comigo. E fui para o culto. Chegou lá no culto, aquela coisa, o meu culto não foi bom não, irmão. Porque assim, quando você está com um problema, o seu culto não é bom. Você não consegue cultuar o Senhor. Aí depois do culto, cheguei para o pastor e falei assim, pastor, deixa eu te contar um negócio. Pensando que o pastor ia me dar razão. Falei, pastor, aconteceu isso e isso. Eu fui lá, falei, segui, e falou, você está errado. Na tora, você está errado. Porque a Bíblia diz o seguinte, né? Se você souber que alguém tem algo contra ti, né? Quando você vir ofertar e souber que alguém tem algo contra ti, deixa a sua oferta, volta, reconcilia-te e depois vem, pega a sua oferta e entrega a ela. Aquilo me quebrou. Eu falei, nossa, rapaz. Ele usou a Bíblia, né? Eu falei, como é que eu vou fazer agora? E eu não me dei por vencido não, irmão. Você acha que eu me dei por vencido? Eu cheguei em casa, fiz prova com Deus, eu disse, eu vou deitar e vou dormir. Se for para mim consertar com essa pessoa, amanhã eu e ela vai estar sozinha num momento, só vai me tocar, eu vou consertar com essa pessoa. A palavra já falou que eu estava errado, então automaticamente eu já estava errado. Aí quando eu estou indo mesmo a trabalhar, lá no Indaiá, quando eu estou pertinho da ABB, quem está andando a pé sozinho? O cara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá de brincadeira com a minha cara, eu vou ter que descer para esse cara. Aquilo dentro de mim, sabe, remoendo, talvez só eu que tenho essas guerras, né? Você não tem. E aqui eu remoendo, eu falei, nossa, acabou comigo, pensei, agora ele vai debochar de mim, não sei o que tem. Aí eu cheguei e falei, fulano, você me perdoa por ontem, por aquela, né? Eu bati boca com você e eu como cristão, eu estou errado. A Bíblia diz que eu estou errado, eu estou errado. Conversei com o meu pastor, você me perdoa. Sabe o que ele fez, meu amado? Ele me pediu perdão. Falando, você me perdoa porque eu estou desviado, eu estou usando droga, eu estou isso, eu estou aquilo, ora por mim. Sabe o que você levar um tapa na cara com uma atitude dessa? O cara estava pior do que eu, e eu que aparentemente estava bem, estava contendendo com ele.
Você consegue entender o porquê você deve exercitar a paz? Tem pessoas pior do que você, meu amado, precisando da sua ajuda, precisando de uma oração, de um conselho, de 5 minutos para desabafar. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos com picuinha um dentro do outro, perto do outro. Eu não gosto da Ana por causa disso. Eu não gosto do Giovanni por causa daquilo. Essas picuinhas. E pessoas perecendo. Deus contando conosco para uma obra. E nós contendemos um com o outro. Que o Espírito Santo de Deus traga paz para o nosso meio. E nós possamos exercitar a paz. Por que eu falo exercitar? Porque quando você vai para a academia, você começa 5 quilos, 8 quilos, 10 quilos, daqui a pouquinho é 20 quilos, e você está fortão, tal, aquela coisa, aguentando muito peso, ou seja, você tem que exercitar no dia a dia. No começo você não vai conseguir ter paz com todo mundo não, meu amado, mas com o passar do tempo você vai ter. Então exercite a paz, siga o caminho da paz, por mais que aparentemente você vai estar por baixo, na verdade você não está, que com Deus não existe negócio de quem está por baixo não, meu amado, existe o reino dele sendo manifesto através de nós. E um segundo ponto ainda sobre paz. Eu só consigo, meu amado, dar para os outros aquilo que eu tenho. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, ele diz, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Para quem ele estava dizendo? Para os discípulos. Jesus não estava dando a paz para qualquer um. E a paz que Cristo dá é a paz que excede todo entendimento. Mas sabe quem eram esses discípulos? Aqueles que haviam largado tudo por amor do Senhor. Meu amado, quer usufruir de uma paz intensa dentro de você? Renuncie por amor ao Senhor. Nós somos uma geração que nós muitas vezes não temos paz. Eu já ouvi de pastores, pregador, gente fala assim, não, eu não aguento ficar sozinho, me dá uma inquietação, eu preciso estar no meio de gente, eu preciso ver movimento. Irmão, você tem que estar em paz com você mesmo. Se você não consegue ficar pelo menos meia hora, 40 minutos, 1 hora sozinho, que te dá uma coisa errada, você tem alguma coisa errada com você. Você precisa ter paz com você mesmo, você precisa ter tranquilidade. A não ser que você tenha algum problema psicológico, emocional, aí você deve procurar um psiquiatra, um psicanalista, alguém para você se tratar. Mas se tratando de nós sermos cristãos, eu tenho que ter paz comigo mesmo, irmão. Eu tenho que poder sentar lá no meu sofá, botar um hino e ficar de boa. Não, Eduardo, eu tenho que ver gente, Isso está errado, irmão. Porque quando eu tenho paz comigo mesmo, eu consigo viver em paz com os outros. Essa ausência de paz interior, a paz de Cristo, tem nos levado, meu amado, a contendermos uns com os outros. Eu preciso receber a paz de Cristo para me transmitir a paz. É por causa disso que dar a paz do Senhor para nós já virou só um cumprimento. Nós não estamos dando paz, nós só estamos falando por falar. Só para a gente se identificar, paz. E não tem que ser assim, meu irmão. Verdadeiramente você tem que transmitir a paz do Senhor, irmão. Sabe por quê? Porque você está em paz, você está tranquilo dentro de você. Então, deixe o senhorio de Cristo chegar sobre você. Porque no senhorio de Cristo há paz. Amém? Foi essa ministração que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a cada um, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Aí você que decide não, você que vê aí na sua vida se você é filho ou não, né? Tem paz, está seguindo a paz, né? Então todos esses requisitos de quem é filho é muito importante de nós meditarmos nessa noite, porque o ser filho de Deus, né, que vai fazer toda a diferença quando a última trombeta tocar. O ser filho de Deus é diferente. Você pode até viver como não filho, mas no último dia vai ser necessário ser filho, porque a última trombeta vai tocar, né? Como diz o Júnior Trovão, você pode viver do seu jeito, mas naquele grande dia não tem jeito não, amém? Glória a Deus, palavra abençoada aos nossos corações. Deus continue abençoando, Eduardo, em nome de Jesus. Tem uns avisos aqui para a gente encerrar. Domingo é o culto do envio dos meninos missionários, amém? Então a Tatiele e o Luciano estarão indo embora na segunda-feira, amém? Então nós estaremos falando sobre o último ponto
dos pilares da Igreja Batista, que é missões de manhã e à noite, né? Vai ser uma bênção. E eu fiz um propósito aí do seguinte: toda a oferta do gasofilácio vai para eles. Amém? Nós vamos honrar a vida do Luciano e da Tatiele nesse envio. Então eles estão indo embora. Toda a oferta, dízimo não, amém? Você pode trazer o seu dízimo normal que ele vai para a igreja. Mas toda a oferta depositada no gasofilácio, ele vai ser destinado para a Tati, para o Luciano. Partiu no meio ali, nós vamos abençoar a vida deles. Amém? Posso contar com a igreja? Em nome de Jesus, traga a sua oferta para abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Eles estão aí não, né? Nem a Tati nem o Luciano estão aí não, então eu posso falar. O líder da base me ligou, eu vou falar isso um pouquinho domingo, falando deles. Irmãos, é de chorar. Falou: pastor, eu vou falar com vocês, talvez vocês tenham uma primícia aí tão abençoada, que você poderia estar usando em alguma área da sua igreja, mas você está abrindo mão deles para missões. Irmãos, isso é maravilhoso. E ele gravou um vídeo, domingo nós vamos passar esse vídeo, dele falando da Tatiele e do Luciano, para a glória de Deus. Domingo eles vão, hoje a gente teve uma conversa com eles, domingo eles vão explicar qual que é a realidade de cada um no campo missionário, qual a esfera que eles estão atingindo. Então, domingo de manhã, 9 horas, e domingo à noite, às 19h30. Lembrando que domingo de manhã nós temos curso de batismo, ok? Tem 10 pessoas aí no curso, então, glória a Deus. Nós estamos aí começando segunda ministração domingo agora, às 8h30 da manhã, estaremos ministrando ao coração dos irmãos, e à noite, culto de louvor e adoração. Segunda-feira nós estaremos começando também um curso de membresia, para novos membros. Tem 10 membros para serem recebidos aqui. Então, na Santa Ceia, se Deus quiser, nós vamos oficializar aí 10 novos membros, e se Deus quiser, nós vamos batizar umas 13 pessoas aí para a glória de Deus. Tem os irmãos que fizeram o último curso e vão entrar também, né, Querosene? Em nome de Jesus. Nós vamos batizar uma turma abençoada aí para a glória e louvor do nome do Senhor. Hoje, após o culto, tem oração com os jovens aqui na igreja. Terça e quinta está tendo oração com os jovens, após a célula e após o culto. Então, a liderança dos jovens está esperando você aí para orar após o culto, em nome de Jesus, ok? Sábado tem trabalho, Daniel, ou não? Tem não, né? Então, não sei qual sábado que vai. No outro sábado já vai ter um trabalho com os jovens aí, para a glória de Deus. Eu acho que é só. Vamos agradecer ao Senhor? Amém? Deixa eu abençoar a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: amém. Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor. Dê um tchauzinho para o seu irmão.